Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com assuntos interessantes para você que está sintonizado na Prever FM. E a nossa convidada de hoje é a doutora Flávia Dias, que é médica ginecologista, também professora da FMB. Flávia, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Júnior, Joandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de planejamento familiar, né? Que é um dos temas que faz parte aí do meu dia a dia profissional. Legal, atenção, você mulher, um papo muito legal. Daqui a pouco a gente começa a conversar com a professora Flávia Dias aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM 12:08, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo a Flávia Dias, médica ginecologista, professora da FMB. Docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e responsável do Ambulatório de Planejamento Familiar. O que seria planejamento familiar para a mulher, professora? Bom, na verdade, o planejamento familiar, a gente não pensa só na mulher, né? O casal. São medidas que a gente utiliza para orientar a paciente ou aquela parceria quando ter filhos, como tê-los e se quer tê-los na realidade. Isso ajuda a gente muito a planejar a contracepção, porque a gente tem como objetivo evitar gestações não planejadas, né? Que isso acontece muito, não só aqui no Brasil, no mundo todo, em torno de 50% das gestações são não planejadas. Então a gente tem que diminuir essa taxa e a gente tem só benefício quando a gente consegue fazer isso. Quais são os resultados práticos que vocês conseguem ver? A gente tem aquela velha cena de antigamente, né? Naquelas famílias que não tinham planejamento nenhum e a mulher tinha 8, 9, 10, tem casos assim extraordinários, né? De 15 filhos, até eu estava lendo uma reportagem da Folha esses dias, né? E vocês conseguem ter esse feedback, esse resultado de tudo que vocês já fizeram? Olha, na realidade, o que a gente consegue agir, né, e modificar é quando a pessoa nos procura para fazer a contracepção. Tá. Porque a gente ainda tem, hoje em dia, famílias que não fazem nenhum tipo de planejamento, que não tem contracepção e eles têm vários filhos. A gente tem casos ainda de pacientes que têm várias gestações, nós falamos que elas são as multíparas, né, muitos partos. Mas a paciente que nos procura com essa intenção, é muito importante a gente fazer essa análise, ver qual é o tipo, a expectativa que ela traz, né? Porque isso vai nortear, inclusive, na escolha do método contraceptivo. Porque uma paciente que chega para mim e fala, eu nunca mais quero ter filhos, e ela vem já pensando numa laqueadura tubária. Mas a laqueadura é um procedimento invasivo, né? Cirurgia, tem uma internação, o procedimento anestésico, procedimento cirúrgico, e ele não é necessariamente o melhor método para quem realmente não quer ter mais filhos. Claro que a laqueadura, ela tem suas indicações e acaba que tem paciente que não consegue fugir disso. Mas hoje, com a tecnologia, os modernos métodos contraceptivos, a gente tem coisa tão boa quanto e que a gente consegue alcançar um nível de contracepção, né, uma taxa de eficácia até superior à da laqueadura tubária. Então, é tudo isso que a gente faz. E a gente consegue fazer isso dentro de uma consulta, né, ginecológica, com investigando, né, se a paciente tem algum tipo de patologia, quais são os riscos que ela tem em tomar um contraceptivo ou outro. A gente consegue nortear quais seriam os melhores contraceptivos para essa pessoa específica. Agora, que a gente tem que ver também que outra coisa importantíssima neste planejamento e em termos de contracepção é que o método contraceptivo, ele tem que ser de livre escolha. Tá. Porque às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você, para aquele casal, para aquela paciente, para aquela mulher. Então, isso tudo a gente tem que ter essa conversa bem assim informativa, é um trabalho de educação.
quando eu falo para os meus alunos, hoje eu tô aqui educando vocês para serem multiplicadores. A gente precisa falar de contracepção, a gente tem que melhorar a informação sobre os métodos contraceptivos e a mulher vai ter um entendimento, né? Para ela poder ter essa livre escolha, uma escolha consciente de uma coisa que vai fazer bem para ela de verdade, não só cheia de mitos, de lendas que a gente tem aí na sociedade. Vamos fazer a lição de casa e relembrar os métodos contraceptivos, pelo menos os que vocês trabalham. Sim, a gente tem diversos métodos contraceptivos, né? Não quero frisar muito os métodos só comportamentais, porque eles realmente não têm taxas de eficácia boa, mas um dos métodos de barreira que a gente tem aí muito disponível para a população é camisinha. Camisinha a gente deveria usar em toda a relação sexual, porque não só é um método contraceptivo, mas ele também é a única forma da gente se prevenir contra ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, começando pelas camisinhas, tanto a camisinha masculina quanto a feminina, tem amplo acesso, porque a gente consegue disponibilizar aí, a atenção primária disponibiliza, né, para a população. Deveria ser utilizado sempre. Mas a gente precisa melhorar as taxas de eficácia, porque eles não têm taxas de eficácia boa. A falha da camisinha, se ela for utilizada isoladamente, no período de 1 ano, de cada 100 usuários de camisinha masculina, né, usando exclusivamente para contracepção, a gente tem uma falha em torno de 18 pessoas falham. Então é alto isso, não dá para eu depender somente da camisinha. Aí a gente tem outros métodos que começam a ser os métodos, tanto DIU, que na atenção primária a gente tem DIU não hormonal, que é um excelente método contraceptivo. A taxa de falha dele é bem baixa, comparável ao da laqueadura tubária, né? Então aí a cada 160 usuários vai falhar um só. Bem menor a taxa. É bem menor. E na atenção primária a gente tem a grande maioria dos métodos, eles se encontram lá. Um ou outro, né? Não é tanta variedade à disposição, mas a gente consegue ter vários. Agora, um dos principais métodos que a gente vê aí que as pessoas usam é a pílula, né? A pílula anticoncepcional. A pílula você tem que tomar todo dia. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Não pode falhar. Exatamente. É um método muito dependente da usuária. Por isso, a pílula contraceptiva também não tem um índice ideal de eficácia, né? Porque a gente tem em cada 100 pacientes no período de 1 ano 9 falhas. Então, também é um método que tem uma falha porque é dependente da usuária. Tá. E aí a gente tem os métodos contraceptivos que não dependem muito da usuária, depende muito mais dela ir a um serviço de saúde e ter esse contraceptivo inserido, que são os LARCs, são os contraceptivos reversíveis de longa duração. Então, esse LARC, como não depende da usuária para funcionar, eles têm os melhores índices, né, de eficácia. Todos eles têm falhas abaixo no caso do DIU de cobre, começa com ele, né, abaixo de 0,8. Então, são métodos muito bons. A gente consegue ter hoje um dos métodos que agora nós estamos na expectativa de chegar, inclusive na atenção primária. Na faculdade a gente tem um ambulatório direcionado para adolescente, onde a gente coloca implante contraceptivo. Mas daí é só adolescente. Só adolescente, tá. Isso. Mas agora o governo soltou uma portaria que eles vão disponibilizar para atenção primária, para mulheres, se eu não me engano, de 14 a 49 anos. Então isso, a gente está na expectativa de receber para todas as mulheres, né? Acredito que aí no começo do ano já vai chegar. Tem alguns estados do Brasil que já receberam, inclusive, os implantes do governo. Subcutâneo, né? É o subcutâneo. Ele dura 3 anos, né? Então ele é um LARC de longa duração e a gente consegue ter o melhor índice de eficácia com ele. De cada 2.000 usuárias, falha uma no período de 1 ano. Puxa vida, esse
Então a porcentagem de todos é a menor porcentagem que a gente tem. Sim, dos contraceptivos que a gente tem hoje, ele é das menores taxas de falha. Professora, qual que é o perfil da mulher que procura o ambulatório? Olha, hoje a gente tem 2 ambulatórios direcionados para contracepção. Um que é de adolescente, então são adolescentes. Elas vêm já da atenção primária, alguém já conversou com elas, né, nas unidades, toda a região. Elas vêm via CROSS, então a gente não tem gerência dentro do agendamento dessas meninas. Elas vêm já agendadas por esse sistema, né? Um sistema que é no estado todo, mas esse nosso é só da nossa DIR, da nossa região. Então elas vêm já procurando o implante. São pacientes jovens, eu tenho pacientes a partir de 12 anos no ambulatório e a gente atende até 19 anos. Uma gracinha, elas vêm, na grande maioria das vezes, acompanhada por um responsável. Isso nem é uma exigência nossa, mas elas vêm. Então a gente vê que as famílias também estão se envolvendo com isso, tendo esse tipo de preocupação. E abrindo mais, sendo mais flexível dentro daquele comportamento que a gente tinha, né? Aquele comportamento antigo, né? De que os pais não falavam direito com os filhos e com as filhas, né, professora? É importante isso, né? A participação do pai na vida, inclusive sexual da filha e do filho, né? Com certeza, porque eles são muito jovens, né? Eles ainda não têm esse discernimento do que é bom para eles. Eles precisam muito de orientação. Além desse ambulatório voltado para adolescente, que é um ambulatório bem mais assim tranquilo, né, onde a gente consegue gastar um tempo bem assim de orientação com elas. A gente ainda tem o ambulatório de planejamento familiar, que é um ambulatório que atende mulher de todas as idades. Daí a gente pode atender adolescente e mulheres até perto na perimenopausa. Aqui na nossa região, a porcentagem de adolescentes grávidas é alta? Olha, a gente tem, eu não sei hoje te falar números, mas a gente tem sim pacientes grávidas e o HC, como única maternidade da região, tem uma taxa de ocupação de paciente gestante adolescente, sim. Qual foi a gestante mais nova que a senhora já pegou para tratar? Eu faço pouco obstetrícia, tá? Ultimamente eu faço ginecologia aí nos últimos anos, mas eu ainda dou plantão na maternidade. Então, às vezes, a gente se depara com paciente jovem em torno de... A mais nova que eu peguei foi 10 anos. 10 em Botucatu. Anos. Aqui em Botucatu. 10 anos. Nossa, mas o corpo nem tá desenvolvido para uma gestação, né? Pois é. Como é que é o acompanhamento de uma criança, né? É uma criança. Mas isso, bom, vai entrando para o outro lado, mas foi um abuso, será? Eu não me lembro do caso, mas todo intercurso sexual feito com menores de 14 anos são considerados abuso, né? Pela legislação. Sim. Mesmo que tenha um consentimento. Exatamente. Né? Tem a régua ali dos 14 anos. Então mas é uma criança, ela tinha um corpo bem desenvolvido, mesmo para 10 anos, mas ela era uma criança. Eu acho que isso não vem tanto ao caso agora, mas é isso que a gente tem que se prevenir. A contracepção, ela pode ser iniciada a partir da menarca da mulher, né? A menarca é a primeira menstruação. Então a gente tem aí o que norteia os critérios de elegibilidade médica para contracepção. Nós temos 2, né, guias, que é o da OMS e o do CDC. O da OMS teve aí uma atualização esse ano, agora em novembro, e o do CDC o ano passado. Então são 2 livros bem grandes que a gente tem que mostram todas as condições possíveis para a gente nortear a utilização de algum método contraceptivo. Em relação à idade, desde que ela tenha a primeira menstruação, ela pode usar alguns métodos contraceptivos e, para falar a verdade, ela pode usar a maioria dos métodos, né? Ainda mais se ela for rígida, se não tiver nenhum tipo de patologia. Mas nessa idade é difícil elas virem procurar, porque na grande maioria das vezes a família também não tem nem noção do que está acontecendo. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto que é muito interessante aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM.
TV FM, 12:29. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. Hoje nós estamos recebendo a doutora Flávia Dias, médica ginecologista, professora da FMB. Temos um papo fora do ar aqui. É sempre legal no Radar que a gente conversa muita coisa fora do ar, né? E acaba reaproveitando as informações para que o ouvinte possa ficar bem antenado também. E falávamos de uma cultura, né, professora, que nós temos aqui no Brasil já, de mães muito jovens, né? Foi até o finalzinho do outro bloco aí, mães muito jovens e sempre um problema entre aspas, no mercado paralelo, clínicas de aborto irregulares, ilegais, e é por isso que sempre a gente tem que bater na tecla dos métodos contraceptivos, né? As famílias precisam ter essa consciência cada vez mais, né? Com certeza. No Brasil o aborto é ilegal, né? Mas muitas pessoas conseguem sim fazer um aborto aí inseguro, procurando alternativas no mercado negro. Então isso é muito complexo. Por isso, como eu falei anteriormente, eu sou pró-contracepção. Vamos fazer uma contracepção de qualidade, vamos evitar ter uma gestação não planejada e principalmente indesejada, porque a pessoa às vezes não planeja uma gravidez, mas quando tá grávida aceita, né? E abraça aquele ser que tá vindo. Mas muitas vezes também a gestação é totalmente indesejada e aí o que a pessoa vai procurar formas alternativas e inseguras de terminar com essa problemática da vida dela. Então, por isso que a gente tenta, sim, sempre estar melhorando a informação sobre os contraceptivos, fazendo com que as mulheres fiquem sabendo desse importante método, né? São métodos diferentes, mas da maneira certa de fazer a contracepção e evitar problemas futuros. O correto, professora, seria essa informação chegar na escola? Há uma dificuldade aqui no Brasil da gente tratar esse assunto, né? Muito grande. Na verdade, a gente tem aí alguns projetos de extensão que a gente tenta chegar nas escolas. É bem complicado porque são vários entraves, né? Nós temos aí algumas escolas que são abertas, mas a gente percebe que são poucas. E quando elas são abertas, a gente consegue sim fazer esse trabalho nas escolas. A gente está tentando levar para 8º e 9º ano essa informação. Quando a pessoa já chega no ensino médio, o que veio até de uma professora de alguma das escolas estaduais aqui da cidade, veio que elas estão aparecendo grávidas, as adolescentes. Então, por isso que a gente tem que agir um pouquinho antes, né? Em torno aí desse 8º, 9º ano, pra gente tentar evitar. Mas sabe que tem muitas famílias que não aceitam esse tipo de conversa, que eles acham que vai estimular o adolescente a ter o início ou a manutenção da vida sexual. E o que é o contrário, né? Porque exatamente. O que a gente não estimula atividade sexual precoce, mas o que a gente estimula é o compromisso com a contracepção, é informar as formas que existem da gente evitar essa gestação que realmente não vai ser bom. E a grande maioria das vezes, quem sai prejudicada nessa equação é a mãe que ficou grávida sem querer. Porque quando um adolescente engravida, a gente percebe que em muitas situações o pai da criança, ele se exime da responsabilidade. Não tá nem aí, né? Não tá. Acha que não é com ele. Exatamente. E a menina acaba arcando sozinha com as consequências. E aí ela vai ter, né, como dizem vários trabalhos, estudos que a gente tem acesso, que elas são expostas a maiores taxas de abandono, de violência em casa e baixo acesso à saúde e à educação. Isso vai, inclusive, impactar na vida futura dessa menina, que ela não vai conseguir uma inserção boa no mercado de trabalho. E aí isso vira uma bola de neve, né, de eventos negativos na vida dessa mulher e, consequentemente, dessa criança que está chegando. Falando do parceiro agora,
Tem casos em que é o casal que vai, que frequenta? Sim. Tem exceções? Não, sim. Entre com os jovens? certeza. Entre os jovens, tem sim, são poucos, menos do que a paciente chegar acompanhada do responsável. Mas em alguns casos vem o parceiro junto. E é legal que a gente já faz aquela conversa, né? Da dupla proteção, fala que não é só o contraceptivo, que eles têm que utilizar a camisinha também. É bem bacana isso. Aqui no Brasil a gente tem a velha máxima de que o preservativo ele só serve para evitar a gravidez, né? Sempre a gente tem que bater nessa tecla, né, que a professora trouxe logo no comecinho da nossa entrevista sobre as ISTs. E me parece que o brasileiro demora para se conscientizar sobre isso, né, professora? Sim, e a gente teve uma queda, né, na utilização dos preservativos. Demais. Que a gente começou nos anos 80, que a gente fazia muita campanha, tem que usar, subiu um pouco, e agora a gente quase nem ouve mais. Baixou a guarda, será, como sociedade? Eu acho. E mudou a geração e a geração já chega sem informação? Sim, eu acho que falta informação, a gente precisa falar sobre tudo isso, né? Porque o que dá para ser evitado, a gente tem que conhecer pra gente se prevenir. Porque a gente foi movido, né? A gente construiu uma sociedade, especialmente no final dos anos 80, anos 90, com medo da AIDS. Sim. Né? E isso mobilizou o mundo todo. Sim. E de repente o tratamento cresceu tanto que as pessoas não estão nem mais aí, né? Até o número de casos, novos casos de HIV no mundo, os casos explodiram, né? Sim, mas hoje tem tratamento, virou uma doença crônica, a pessoa parece que perdeu o medo disso. Mas realmente não é só AIDS, né, que a gente consegue prevenir, e principalmente sífilis teve nos últimos tempos um aumento significativo. Então a gente tem sim que fazer tratamento e utilizar os métodos de barreira para evitar a disseminação dessas doenças. Professora, as famílias que procuram um ambulatório, as meninas que procuram um ambulatório são geralmente, aqui no Brasil também se cria aquela velha máxima, baixa renda e tem pouca informação. É esse o perfil ainda também? Não, a gente é variado, principalmente no ambulatório de adolescente, tá? As usuárias do SUS, né, na maioria das vezes, elas não têm plano de saúde. Então, elas procuram o SUS. A maioria das pacientes do planejamento familiar são mais da baixa renda, mas na contracepção de adolescente, não. Tem algumas pacientes que vêm que tem aí uma renda mediana. A gente falou fora do ar também sobre as gestações seguidas, né? Principalmente entre jovens. Qual foi o menor tempo que a senhora já viu nesses anos entre uma gestação e outra? Não, eu posso te falar de duas amigas minhas, né? Que elas são irmãs e elas têm uma diferença de 10 meses entre Meu Deus. elas. Né? A mãe dela foi a que eu vi que foi mais rápido. Mas que a gente tenta evitar é esse intervalo muito curto, que dá muito risco, não só materno, quanto do recém-nascido, né? A gente aumenta muito o risco de complicação nessa gestação, se ela tem um intervalo entre parto muito curto, em torno de até 1 ano e meio aí, a gente vê que é complicado. Por isso que a gente tenta evitar que isso aconteça. Estava falando e falei até das pacientes que têm planos de saúde. Hoje, os planos de saúde, pela ANS, eles são obrigados a disponibilizar implante contraceptivo, que é o subdérmico, e os DIUs hormonais para as usuárias dos planos. Então, quem tem qualquer tipo de plano, é só fazer a solicitação, vai no ginecologista, eles fazem a solicitação e elas têm direito. Agora, em relação a SUS, o que a gente vê é que o SUS está tentando melhorar a disponibilização desses métodos mais modernos e eficazes, porque agora a gente está na expectativa do implante chegar, né? O SUS já disponibiliza o DIU de cobre. Então a gente tem, apesar do DIU de cobre não ser para todo mundo, principalmente que ele tem uma tendência a aumentar sangramento menstrual e dar um pouco de cólica, quando a paciente não tem nenhum tipo de queixa menstrual, ela pode usar o DIU e ele é um excelente método contraceptivo, né?
Então, o SUS vai ainda estar devendo pra gente a inserção de um DIU hormonal que acaba ajudando não só na contracepção, como a tratar algumas doenças, algumas afecções ginecológicas. O SUS recentemente autorizou a utilização de DIU de Mirena, que é um dos DIUs hormonais, para tratamento de endometriose. Então também a gente está na expectativa disso chegar e a gente começar a utilizar para as nossas pacientes também. Legal. Bom, daqui a pouco a gente continua esse papo com a professora Flávia. Rápido intervalo. Antes, tá tendo o Natal Encantado na praça, correto, Joandre? Tem um recadinho legal da Roberta Sogaiar, que é secretária de Turismo de Botucatu. Olá, ouvintes da Rádio Prever, aqui é a Roberta Sogaiar, da Secretaria de Turismo de Botucatu, e hoje eu vim aqui fazer um convite para vocês conhecerem a Feira Turística Natalina, que acontecerá sábado, dia 13, na Praça Isabel Arruda, a partir das 10 da manhã até as 22 horas. Venha conhecer o nosso artesanato local com opções de presentes natalinos, gastronomia e uma programação cultural diversificada. No dia 13 e no dia 20, contamos com a presença de todos. Esta é uma ação que faz parte do Natal Encantado de Botucatu. FM 12:43 e voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa até 1 da tarde. Hoje nós estamos recebendo a doutora Flávia Dias, médica ginecologista, professora aqui da FMB. Professora, então, mais bastidores aqui de Conversa Fora do Ar. Tem que ensinar o jovem a colocar corretamente o preservativo, né? Tanto masculino quanto feminino. Todo mundo se embanana no preservativo feminino, né? Sim, com certeza, porque a gente não pode exigir que eles utilizem uma coisa que não sabem usar. Que não conhece, né? Inicialmente, essa educação deveria ser dentro de casa. Mas as escolas também têm um papel importante nisso, porque tem família que não consegue abordar esse tipo de assunto. Agora, as famílias que não conseguem principalmente abordar, e por diversas razões, elas também deveriam ser, deveria ter um trabalho de conscientização familiar. Isso carece. A gente não tem um trabalho com as famílias da importância dessa conversa, que se os pais não têm condições, que deveria ser terceirizado daí principalmente para as escolas, né? Mas eu acho que a gente está caminhando em algumas coisas. Apesar dos entraves aqui que a gente estava falando fora do ar, eu acho que deveria ser obrigatório isso nas escolas. Mas essa discussão é ampla, né? E tudo no Brasil acaba em política, né, professora? Sim, mas... Se for politizar isso daí, com certeza vão politizar se isso for uma imposição, né? Então, mas é complicado, porque realmente tem família que não aceita. Então, não seria para todos, né? Tem até escola que a pessoa, quando não tem autorização dos pais, porque eles pedem autorização dos pais para ter essa abordagem com os adolescentes. Quando não tem autorização, eles não podem participar, né? E daí é uma perda grande não poder participar. Nos seus estudos, vocês tiveram feedback do comportamento semelhante do comportamento não, de resultados semelhantes em outros países, de outras culturas? Eles sempre fazem, né, trabalhos com adolescente. A gente tem um retorno muito positivo nessa informação com eles. Tanto em um entendimento melhor, uma procura maior pelos métodos contraceptivos, uma maior conscientização para a utilização dos métodos de barreira. Então isso é muito importante, a gente sempre tem que trabalhar em cima disso. Bom, vamos bater numa tecla aqui. A professora falou agora há pouco sobre o acesso a esse tipo de serviço, né? E muita gente todo mundo tem, constitucionalmente falando, direito ao atendimento no SUS, né? Mas é sempre bom trabalhar e conscientizar a família para que tenha um bom senso. Eu imagino o volume de atendimento que vocês têm lá, via Cross, Sistema Cross, o HC, o hospital, a FMB atendem chega a 70 cidades, né? Nas duas áreas de atuação. Sim. Que é o Vale do Jurumirim e a região do Polo Cuesta. É ter um bom senso de quem tem um plano de saúde e condição, procure aquilo que o plano de saúde pode direcionar, né?
e deixar para quem não tem a condição, porque eu imagino que deve muitas famílias paupérrimas que chegam até o ambulatório, né, professora? Sim, com certeza. Tem famílias com uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Então, a pessoa que tem convênio, eu já comentei anteriormente, hoje elas têm a oportunidade de ter os melhores métodos contraceptivos, que são os DIUs hormonais e o implante contraceptivo gratuitamente no convênio, né? Eles são obrigados a dar. Muitas vezes chega paciente para mim fora da idade, por exemplo, do implante hormonal. Daí a gente fala, na conversa, ela fala que tem convênio. Daí eu falo, não, então pera lá. Você pode procurar o seu convênio. Muitas vezes elas não querem, inclusive, procurar o convênio. A gente faz a prescrição. Ela vai lá na parte administrativa do convênio, ela volta com o implante embaixo do braço e a gente faz a inserção e o segmento dessas pacientes que especificamente querem fazer o segmento com a gente. Mas isso são pacientes maiores de idade e implante contraceptivo. Agora, no convênio, elas conseguem todos os métodos de longa duração gratuitamente. Isso é bom para elas e a gente pode liberar o que a gente tem aí no HC para as pacientes mais vulneráveis, né? A gente está falando de jovem, né? De meninas. Sim. Mas eu imagino também que exista o perfil de mulheres mais velhas que procuram um ambulatório, né? Sim, daí é o ambulatório de planejamento. Basicamente, o que elas procuram nos ambulatórios de planejamento familiar é o DIU hormonal, que a gente tem, e que vem de um convênio da Unicamp com uma fundação ligada ao OMS. Então, alguns lugares do Brasil recebem esses DIUs e nós somos um desses lugares. E também a gente tem disponibilidade da laqueadura tubária, né? Quando a gente fala de contracepção de baixo risco ou uma contracepção onde a unidade básica de saúde consegue fazer, porque a maioria delas tem a oportunidade de ter um atendimento direcionado para a mulher, então isso a gente deixa para atenção primária. E daí no HC a gente está tentando seguir somente os casos de longa duração, que são os contraceptivos assim que a gente precisa de ter o treinamento para inserção e manejo das complicações e dos efeitos adversos, né? Então a gente faz isso lá. E uma coisa importante, dentro do planejamento familiar, a gente ter essa conversa com a paciente do que ela espera e fazer uma orientação para ela conseguir escolher também o melhor método para ela. Porque se eu te falo, eu nunca mais quero engravidar, ok, nunca mais. Então vamos fazer um método de longa duração ou uma laqueadura, ou mesmo uma vasectomia, que às vezes a gente fala, né, para paciente, e o marido se interessa pela vasectomia. Eu ia chegar nesse ponto. Mas daí é a urologia que faz, né? Mas tem um encaminhamento. Existe um encaminhamento, a gente consegue fazer porque a gente aborda isso. Na realidade, o procedimento da vasectomia é muito mais simples do que o da laqueadura. Mas aí a gente acaba batendo em outras coisas, né? Inclusive, tem aí a barreira cultural do homem brasileiro. Eles não aceitam tão bem. Geralmente o casal, a mulher que faz. A mulher faz a laqueadura e o homem não se interessa pela vasectomia. Alguns casos sim, com certeza. Mas tem muita lenda em cima de uma vasectomia. Eles têm medo de ficar impotentes, o que não é uma verdade, né? Só é bloqueado o canalzinho onde sai o espermatozoide e evita a gravidez, evita a fecundação. Então, nós temos essa oportunidade de poder fazer o encaminhamento do homem que tem desejo da vasectomia. A mulher, quando ela quer a laqueadura e tem uma indicação, a gente também faz o encaminhamento para a cirurgia. E quando não, a gente usa os métodos de longa duração disponíveis lá, que a gente tem o DIU hormonal, 2, né, no momento. A gente tem o DIU de cobre
e o Implanon para as adolescentes. Hoje a gente está bem coberto de contracepção de longa duração no HC, graças a Deus. Mulher também tem crendice? Então a gente acabou de falar do homem com a vasectomia. Mulher também tem? Elas acham que se elas não querem nunca mais engravidar, elas querem uma laqueadura tubária. Mas a laqueadura tubária também tem uma taxa de falha, né? Quando eu falei no começo, a gente não chegou a falar da laqueadura, mas de cada 200 laqueaduras, uma falha. Então, eu tenho métodos hoje que são comparáveis e até um pouco superiores à laqueadura em termos de taxa de eficácia, né? A laqueadura não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Ele traz riscos, né? Tanto da anestesia quanto da cirurgia. Mas, em alguns casos, não tem o que ser feito. E, claro que existem indicações. Quando a paciente não consegue utilizar nada, a gente vai direto para a laqueadura. Agora, se há a possibilidade dela utilizar alguma coisa melhor, a gente faz toda a orientação, fala dos métodos que seriam bons para ela e, no final, ela pode escolher qual ela quer. E muitas vezes elas optam por um de longa duração, que vai trazer outros benefícios, né? Como diminuição do fluxo menstrual, diminuição de cólica, dismenorreia. Tem coisas que a gente acaba tratando também com os métodos de longa duração. Fica bom para todo mundo. A laqueadura, ela tem alguma modificação do ponto de vista hormonal? Hormonal, não. Não. É só, vai lá, pega a tuba uterina e hoje em dia a gente não liga mais, né? Não deveria mais chamar laqueadura de ligadura. Mas a gente hoje normalmente tira toda a tuba. E aí o que acontece? É um procedimento irreversível. Ao contrário da vasectomia, né? Não, todos eles existem uma cirurgia para reversão. Mas você não consegue garantir essa reversão. Né? A laqueadura, hoje, uma mulher que procura um serviço de saúde para fazer uma reversão de laqueadura, dificilmente ela vai conseguir. Hoje, com a tecnologia de reprodução e tudo mais, ela é mais facilmente encaminhada para um serviço de reprodução do que para uma cirurgia de uma reversão que não é garantida, né? E laqueadura também tem lei, né? Que rege a laqueadura. E essa lei mudou aí nos últimos anos. Antigamente, a idade era um pouco maior, mas hoje, a partir de 21 anos, tanto a laqueadura quanto a vasectomia podem ser realizados, né? Ou com 2 filhos vivos. Professora, como é que vocês fazem para manter esses 2 ambulatórios financeiramente falando? Nessa escassez de recursos que nós temos. Porque na realidade, assim, o governo, apesar de eu ser serviço terciário, a Secretaria Estadual de Saúde me dá DIU de cobre, né? Coisa que ele deveria dar só para atenção primária, mas não tem como tocar um ambulatório de planejamento sem o DIU de cobre. Os DIUs hormonais, o Mirene eu consigo via Unicamp, dessa fundação, a ICA Foundation. O DIU, o Cailina, eu consegui uma verba de emenda parlamentar posso falar, deputada? Claro. A deputada Tabata Amaral, ela me deu uma verba direcionada para contracepção também, então a gente comprou esses Cailinas com auxílio dessa verba. Os implantes hormonais também vêm de uma outra verba da deputada Tabata Amaral. Então, a gente está seguindo dessa maneira. Eu estou na expectativa de receber também os implantes do governo, que eu já fiz a solicitação para a Secretaria Estadual de Saúde. Eles falaram que assim que eles receberem, eles vão mandar também para o HC. Então, a gente está aí, né? Por enquanto, a gente vai caminhando, mas não vem uma coisa específica para a gente. Doutora, quais exames de rotina que toda mulher deve fazer todo ano? Todo ano, na realidade, assim, né? Tudo depende da idade. O Papa Nicolau, ele tem que ser feito 2 vezes, se bem que agora vai mudar. Mas, por enquanto, a gente ainda tem o Papa Nicolau como rastreio do câncer de colo. E depois, se tiverem 2 negativos, ela pode fazer a cada 3 anos, desde que ela não tenha mudança de parceria sexual, tá?
Mas isso também vai mudar e agora a gente não tem tempo para falar. Mas hoje a expectativa que já foi dito, né? O governo já liberou a informação que a gente vai fazer agora a pesquisa do DNA HPV. Então isso vai mudar bastante o rastreamento do câncer de colo pra gente. E as mulheres a partir dos 40 anos têm que fazer mamografia, né? Quem tem indicação e daí vai dentro da conversa da consulta ginecológica, fazer sorologias, né, de tempos em tempos, e não existe um exame que eu tenho que fazer todo ano para todas as mulheres, isso tem que ser individualizado. Legal. Bom, conversamos com a professora Flávia Dias, que é médica ginecologista, docente da FMB, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e responsável pelo ambulatório de planejamento familiar do HC. Professora, muito obrigado pela aula que nos deu aqui no Radar da Prever FM. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui hoje com vocês e também com a audiência. E eu espero ter um pouco ajudado as pessoas a ter uma compreensão melhor desse tema. Ajudou e ajudou muito. Obrigado, professora. João André, eu fico por aqui, você vai até às 5, né? Isso. E o Radar volta na segunda-feira a partir do meio-dia. E atenção, essa e outras edições do Radar você pode conferir na íntegra no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.